Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo, né, referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos estar seguindo a linha, né, dos vídeos anteriores aí. Nós vamos estar mostrando como fazer gráficos, né, interativos de curvas 3D em coordenadas cartesianas. Então a gente pode também no espaço, ao invés de fazer só superfície, fazer curvas também. Às vezes eu tenho ali um cabo de aço, eu quero entender ele ali no espaço. Né? Por exemplo, uma mola, né? Uma espiral. Então, como é que eu posso representar esse tipo de curva espacial? Certo? Então, a gente vai ver isso nesse vídeo. Essa parte inicial aqui, basicamente, é a mesma dos vídeos passados, né? Onde nós produzimos gráficos interativos, tanto em coordenada cartesiana quanto coordenadas esféricas. Né? O que ela diz aqui? Que boa parte do código aqui, que é a codificação principal, você não deve mexer. Essa codificação principal eu consegui com a ajuda do GPT. Né? A partir do gráfico de superfície, eu consegui de esferas, depois o de curvas. Né? E aí, né, compilei aqui, coloquei, guardei aqui, para que sempre que eu precisar, né, colocar alguma superfície dessa, uma curva, né, em um trabalho, eu ter aqui o prompt já prontinho. Se você observar bem, o código é bastante extenso, certo? Ele é bem complexo. Então, se você quiser, você pode perder um tempinho para tentar entender. Embora nosso objetivo aqui, como eu falei, não é entender programação. É saber usar isso aqui para resolver nossos problemas, né? Porque a programação aqui ela é avançada, tanto para o matemático, que não sabe tanto de programação, né? Como para um programador que não sabe tanto de matemática. Então, meio que esse código aqui é meio que um achado. Guarde ele, certo? Num local seguro, certo? Aqui na minha lista, praticamente tudo que eu fiz eu consegui replicar, com alguma dificuldade, claro. Mas esse código aqui eu confesso não consigo. Mas ele gera algo bem interessante. A inserção de curvas funciona parecido com o que nós fizemos para coordenadas esféricas, né? As curvas aqui elas vão depender de um parâmetro só. Né? Então, embora eu tenha 3 dimensões, mas eu tenho uma dimensão que ela é a dimensão, uma variável, que ela é a variável independente, que é, digamos, o tempo, né? E as outras x, y, z, elas são formadas a partir desse tempo. Né? Elas são parametrizadas em relação a esse tempo. Por exemplo, o movimento de uma mosca. Né? Então, você tem ali ao longo do tempo, você vai ter lá a posição dela, longitude, latitude e altitude dela. Então, você vai ter parametrizar tudo em relação ao tempo. Então, aqui eu tenho uma espiral, eu tenho aqui uma hélice, eu tenho uma linha e eu tenho essa trefoil keynote curve, certo? Aí aqui todas elas estão definidas, como nós fizemos no vídeo passado, é importante que você tenha visto, ó. Tá aqui, ó, o vídeo passado, olha que lindo, ó, uma roda de skate com uma bolinha lá dentro. Então, nesse caso aqui, nós definimos, né, 3 superfícies, né, e fizemos, né, o esboço dela. A mesma ideia aqui, vamos definir 3 curvas no espaço, né, todas elas variando em função do tempo. Né? Então, a espiral, a hélice e a linha. Né? E essa é trefoil keynote curve. Então, aí eu vou ter o range. Para todos os casos, o meu T-range, que é o meu T, né, que vai variar, vai ser de 0 a 10 π. Ou seja, eu vou ter 10 voltas. Né? Como é uma coisa que está no espaço, por exemplo, em espiral, se eu der 10 voltas no mesmo lugar, vai aparecer um círculo, mas eu vou dando 10 voltas e subindo. Ó. Né? Então, nesse caso aí, faz sentido dar mais do que 2π. Né? Porque às vezes a gente pensa, não, eu vou dar só uma volta, mas aqui eu posso dar mais voltas, porque, por exemplo, à medida que eu vou, por exemplo, dando volta, eu vou subindo em Z. Né? Vai ficar tipo uma mola. Né? Aqui eu vou ter uma lista de curvas, que é a espiral curva, ó, todos os nomes que estão aqui, tá certo? Nessa ordem, eu botei todas essas, se você quiser você tirar alguma, porque vai ficar bem, bem cheio aqui. Aí eu fiz uma lista com os nomes, né? Espiral, line, linha, hélice e trevo, nó trevo. Nesse caso aqui, percebo que até alguns nomes estão em inglês exatamente porque foi o GPT que me deu esse código. Eu não tenho pretensão nenhuma de que vocês acreditem que fui eu que fiz isso aqui. Claro que eu, de certa forma, ajudei a criar, fazendo as perguntas certinhas. Então, nesse caso aqui, ó, rodando, né, as minhas funções foram armazenadas. Claro, eu tenho que rodar primeiro aqui, peraí. Pronto. Rodei. Pronto, tá aqui 19, foi rodado. Certo? Aí agora eu vou fazer a função de plotagem. A função de plotagem funciona como na aula passada. Basicamente é o plot 3D curve. Tá aqui, ó. É esta função aqui que eu estou chamando, ó. Tá certo? Aí aqui eu tenho a lista de funções, o range e os títulos. Então, ó, executando aqui, apareceu todas elas aqui. Ainda apareceu um labelzinho e tal, ó. Se você quiser, você pode apagar alguma daqui, ó. Voltar aqui, por exemplo, vou tirar essa trefoil keynote curve aqui, certo? Mas aqui, ó, é bem legal, você tem essa interatividade de você poder estar observando dentro da figura. Então, assim, é algo muito interessante, velho. Muito interessante mesmo.
tá certo? E aí você pode tentar mesclar, não fiz isso, mesclar uma figura com uma superfície no espaço. Imagina você tem lá um paraboloide e você quer botar lá uma retinha para dizer que é a antena dele, né? Uma antena parabólica, botar uma bolinha na ponta. Então você vai brincando aí, certo? Eu não vou dizer que é simples, né? Mas você já tem boa parte do código pronto. Você vai perguntar direitinho, né? Ou seja, você já bota o código pronto e fala, pô, eu queria um desenho a partir desse código aqui para fazer tipo antena parabólica, com uma retinha saindo ali do vértice dela e tendo uma bolinha lá na ponta. Pega para o GPT e faz essa pergunta. Por exemplo, a partir desse aqui, ó. Seriam coordenadas, né? Seria o mais adequado, né? Você já tem mais ou menos a forma da parabólica aqui, né? Aí você quer uma retinha, uma bolinha aqui. Você vai fazendo essas brincadeiras, né? Para você ver como funciona. Tá certo? Então é isso aí, gente. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre vetores 2D e 3D, basicamente a mesma ideia, certo? Aqui no final eu coloquei alguns outros exemplos de curvas, viu? Eu coloquei as que tem lá, eu acho que eu acrescentei mais algo. Não, não acrescentei, só são aquelas que tem lá mesmo, tá certo? Mas aí você pode pesquisar na net aí outras curvas espaciais também, tá certo? Então, só voltando a quer dizer, no próximo vídeo nós vamos falar sobre vetores 2D e 3D nessa mesma linha, né, de vetores gráficos iterativos, ou seja, a gente vai poder girar, ver a coisa em várias, né, várias posições. Tá certo? Até a próxima.